Olha, hoje eu e meu grupo vamos explicar sobre óptica da visão e eu vou começar mostrando a estrutura do olho humano. Espero que vocês entendam. Segue aí. Então, galera, aqui eu desenhei a estrutura do olho, ele ligado ao cérebro. É claro que eles estão em tamanhos proporcionais, mas é só uma ilustração. Vamos começar pela córnea. A córnea é essa partezinha aqui que está pintada, mas na verdade ela é transparente. Ela é essa parte exterior aqui do olho, que a gente tocar bem assim no meio do olho, a gente vai estar tocando nela. A córnea, ela é uma das lentes que temos no olho, né? E ela é um elemento frontal e é a lente convergente. Ou seja, lembra como o professor Wagner já tinha explicado das lentes convergente, convexa? Pois é, a córnea do olho ela é uma lente convergente e ela tem a borda fina aqui nas extremidades. E ela é quem ajuda a das formações das imagens que vemos. Ela ajuda, entendeu? Essa outra parte aqui que eu pintei de azul, ela realmente é a parte colorida do olho, a íris. A gente pode lembrar esse termo junto com arco-íris colorido junto com a íris. Pois é, a íris, ela é a parte que delimita aqui na pupila. Aquela bolinha preta que a gente tem no olho, a gente acha que é uma bola, mas na verdade é onde que a íris acaba e se forma um buraco escuro. A íris, ela é um conjunto de regulamento da intensidade da luz nos olhos. Ela controla a luz que entra e sai do olho. Quando está muito claro, a íris se movimenta no sentido de fechar a pupila. Ela pressiona para a pupila ficar menor. E quando está muito escuro, a íris se movimenta no sentido de abrir a pupila, dilatar o olho. Sabe quando a gente está dormindo lá de boa, o nosso olho tá com a pupila bem dilatada e de repente a gente vê uma luz forte, não dá aquele desconforto no olho? Pois é a íris se movimentando para fechar a pupila. Músculos ciliares, que é essas linhas aqui do lado, e o cristalino, que é essa bolinha laranja aqui do meio. Pois é, os cristalinos, ele tem uma borda fina e é uma lente convergente com a pupila. Ele tem a variação local, quando a gente enxerga longe ou perto. Os músculos, eles servem para apertar ou afrouxar a dimensão do cristalino, para quando a gente for enxergar perto ou longe. Quando ele aperta o cristalino, ele fica com uma forma mais gordinha e ele tem uma forma mais poderosa, mais convergente. E quando os músculos ciliares eles estão mais relaxados, ele não tem tanta potência, ele não é tão poderoso assim. Quando a gente está enxergando algo bem pertinho, sabe? A gente precisa de um cristalino mais poderoso. Então, a gente vai precisar que os músculos ciliares apertem o cristalino para ele conseguir ter uma definição melhor daquele objeto. E quando a gente vê algo mais longe, uma paisagem longa assim, a gente não precisa do cristalino tão potente e da sua convergência tão alta. Então, os músculos ciliares eles podem afrouxar. É tanto que quando a gente olha assim para algo distante, a gente relaxa os nossos olhos, porque os músculos ciliares eles estão relaxados. Por fim, vamos falar do anteparo no fundo do olho, que é essa região aqui, conhecida também como retina. Olha, a imagem que é produzida aqui, ela é de cabeça para baixo. Ela é reproduzida exatamente aqui. Ela é de cabeça para baixo porque passa pelo orifício aqui do olho. Lembra da propagação retilínea da luz? Pois é, ela fica aqui de cabeça para baixo e o cérebro que é responsável por identificar essa imagem e reverter na nossa cabeça. Pois é, a retina, ela tem duas células, ela é composta por duas células principais da visão, que é os cones e os bastonetos. Os cones e os bastonetos são células de identificação de luz e cor. Os cones, eles são responsáveis pela parte das cores, né? Então, ela tem 3 cores nela: o vermelho, o verde e o azul. Essas cores, elas são também conhecidas como RGB, que é o Red, Green e Blue. Essas cores, elas são as cores primárias para a luz. Quem são as pessoas daltônicas? Elas não têm facilidade, elas na verdade não têm condições de enxergar essas cores, né?
E tem os outros que são os bastonetes. Os bastonetes, eles parecem uns bastãozinhos e eles são responsáveis pela tonalidade. Ela é onde que inibe os tons de cinza. Eles parecem vários cinzas. Tem várias tonalidades do cinza, do claro, das coisas. E é o tanto de luz que entra nos olhos que eles vão identificar qual que é o azul claro, qual é o azul escuro, qual é o verde claro, dentre outros. A combinação dos cones dos batonetes forma a imagem que a gente vê. E esse último aqui é o nervo óptico. Ele é responsável por levar a imagem vista pelo olho para o cérebro. E essa aí foi a estrutura do nosso olho. Bom, meu nome é Camila Melém e eu vou falar um pouco sobre a miopia. Bom, os míopes eles têm um sistema de lentes excessivamente convergentes em relação ao diâmetro do globo ocular. Basicamente, a miopia é uma doença que afeta a visão a longas distâncias. Isso acontece porque a imagem ela é formada antes de chegar na retina. Então, a formação dessa imagem acaba sendo embaçada e a pessoa, em alguns casos, seu grau for muito elevado, não consegue enxergar nada. Para a gente entender melhor, a gente tem que saber um pouquinho da anatomia do olho. Bom, nós temos a cristalina, que é uma parte frontal do olho. Ela é gelatinosa e transparente e ela funciona como lente biconvexa e convergente. Nós temos a pupila, que também é uma parte frontal. Ela tem um diâmetro regulável que funciona como um diafragma. Então, ela controla a quantidade de luz que entra no nosso olho. Como não tem nenhum tipo de luz no nosso olho, nós podemos sim dizer que o orifício é preto, por não ter nenhum tipo de luz no olho, né? Na retina, nós vamos encontrar cones e bastonetes, que são células fotorreceptivas. Então, a cristalina vai projetar uma imagem na retina e essa imagem da retina ela vai ser transportada para o nosso cérebro. Nós temos também o músculo ciliar, que é um anel de músculo que comprime a cristalina. Quando acontece a distância focal. Bom, agora eu vou dar as causas, sintomas e tratamentos para a miopia. Bom, uma causa pode ser o diâmetro horizontal ser maior do que normalmente é. Então, a distância entre a retina e a cristalina é bem maior, fazendo com que a imagem não chegue à retina. Ou também a cristalina pode ter uma distância focal bem menor do que normalmente tem, fazendo também com que a imagem não chegue na retina. Os sintomas são bem simples, como a gente sabe, que são embaçamento na visão, a dificuldade para conseguir enxergar e etc. Os tratamentos: óculos, lentes de contato ou cirurgias refrativas, que elas vão arrumar esses defeitos que há na refração, para que você consiga enxergar melhor. E aí, as lentes usadas nesses tratamentos são as bicôncavas, as planas côncavas e as convexas côncavas. E aí, o quanto uma lente pode desviar da luz se chama vergência. E nós temos uma fórmula para poder calcular essa vergência. V é igual a 1 sobre F. V é vergência e F é foco. Então, assim a gente consegue calcular a vergência. E uma observação é que sempre na óptica os graus são dados em negativos. Oi galera, o meu nome é Camila Isabelle e eu vou dar continuidade nos problemas de visão. Eu vou explicar para vocês a hipermetropia e a presbiopia, então vem comigo. Bom, gente, a hipermetropia acontece da seguinte forma. A imagem do objeto, ela vai ser formada depois da retina, que é esse espacinho bem aqui. E vocês sabem que, para nossa visão ser normal e nítida, a imagem do objeto ela tem que ser formada em cima da retina, nem antes e nem depois. Duas causas para esse problema acontecer ou o globo ocular da pessoa é muito curto, ou o conjunto córneo-cristalino dela é pouco convergente. Como assim, Camila? Pouco convergente? Primeiro eu vou explicar o que é convergência. Convergência é o encontro de dois raios ou mais em um certo ponto, como vocês estão vendo aqui.
Só que quando ele for pouco convergente, esse ponto ele vai ser um pouquinho mais distante de se encontrar. Agora, se ele for mais convergente, esse ponto vai ser antes. Galera, como vocês vão corrigir a hipermetropia? É simples. A pessoa hipermétrica ela precisa usar uma lente convergente. Aqui em vermelho eu desenhei a visão normal da pessoa hipermétrica sem nenhuma lente. E vocês podem ver que a imagem está sendo formada bem aqui, depois da retina. Vocês sabem que não pode. Agora com a lente convergente, ela vai convergir mais os raios, tá vendo? E o ponto de encontro entre os raios vai ser bem aqui em cima da retina, o local onde ele devia estar. Vocês estão vendo que a lente convergente, ela converge mais. Ela deixa o ponto de encontro antes. Por isso que ela resolve o problema. Gente, eu tenho duas curiosidades para vocês sobre a hipermetropia. A primeira é que ela tem cura na seguinte situação. Se você é adolescente e sofre de hipermetropia, pode ser que ela suma. Por quê? Lembra que eu falei que uma das causas da hipermetropia vai ser o globo ocular curto? Pois é, se você for adolescente, seu globo ocular ele tende a crescer. E se ele crescer, a hipermetropia ela vai sumir. Vai zerar o seu grau do óculos em relação à hipermetropia. E a segunda curiosidade é, como que a gente vai saber que uma pessoa sofre de hipermetropia só olhando para os óculos delas? Gente, é simples. A pessoa que sofre de hipermetropia é como se ela usasse uma lupa nos olhos. Então, toda vez que a pessoa colocar o óculos, os olhos dela vão aumentar. E aí você já vai saber, essa pessoa sofre de hipermetropia. Bom, gente, eu vou explicar agora sobre a presbiopia. Ela não é muito diferente da hipermetropia. A única diferença entre elas é a causa. Bom, gente, eu vou explicar agora sobre a presbiopia. Ela não é muito diferente da hipermetropia. A única diferença entre elas é a causa. A presbiopia ela vai aparecer em pessoas idosas de idade avançada. Por isso ela vai ser chamada de vista cansada. O que acontece? Para o nosso olho conseguir focalizar um objeto que está perto, esses músculos ciliares, eles precisam apertar o cristalino, que é essa bolinha aqui do meio. Essa aí cristalina é como se fosse uma lente de foco. Ele foca o que está longe e o que está perto, ok? E com a idade avançando, os músculos ciliares eles vão se tornar fracos e o cristalino vai se tornar mais rígido. Ou seja, na hora que o objeto estiver aqui perto e o cristalino precisar ser apertado, se tornar poderoso para poder enxergar direito, os músculos ciliares não vão conseguir apertá-lo, porque eles já vão estar fracos e o cristalino vai começar a se tornar mais rígido e mais rígido. E quando isso acontecer, a imagem do objeto vai acabar se formando depois da retina, igual acontece na hipermetropia. Porém, para corrigir esse problema, é a mesma forma de corrigir a hipermetropia. Tem que ter o uso de lente convergente para convergir mais os raios da imagem do objeto e ele conseguir parar em cima da retina. Gente, vocês podem ver a presbiopia até mesmo naqueles filmes de animação, toda vez que aparece um velhinho de óculos. Toda vez que aparece um velhinho de óculos nesses filmes, eles geralmente estão com os olhos grandes. E isso é meio que uma representação da presbiopia, que é como se eles tivessem que usar uma lupa nos óculos para poder enxergar de perto. Então, gente, esse foi o meu trabalho e agora eu vou passar para minha colega que vai explicar outros problemas de visão. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou falar sobre o astigmatismo. O astigmatismo, ele tem dificuldade para ver linhas paralelas e em algumas direções por falta de curvatura na córnea. E ele pode provocar uma grande dor de cabeça. E ele tem uma grande sensibilidade à luz, conhecida também como fotobia. Por quê? Por causa do formato da córnea. Ou seja, a luz entra e se dispersa pela retina, dificultando o foco. É isso.